Eu tô doido mesmo para começar a conversar com esse empreendedor que eu brincava aqui com o José quando eu apresentei ele, Gleidson. Gleidson que a gente já introduziu desde o começo do programa, ele é o nosso bate-papo. E eu dizia, Gleidson, José, é dono da ESIG. Você conhece a ESIG? A José respondeu, não conheço. Eu digo, eu também não conhecia, até 15, 20 dias atrás, quando eu fui lá e conheci a maravilhosa empresa que Gleidson tem, que é hoje uma referência na tecnologia aqui no nosso estado, eu diria, nesse pedaço de Brasil. Gleidson, já começando o bate-papo, eu acho que a primeira pergunta, José, faça uma breve introdução aí do que é a ESIG para os nossos ouvintes que não conhecem o trabalho que vocês desenvolvem aqui em Natal. Boa tarde a todos. Olha, a ESIG é uma empresa que atua principalmente na área de educação, tá? Ela é um projeto que nós denominamos de spin-off. Ela nasceu através de um projeto lá da universidade e nós fundamos a empresa e nós atuamos fortemente na área de educação e gestão, tá? E essa educação e gestão ela foi focada durante muito tempo na área de gestão pública e recentemente a gente começou a expandir para verticais e escolhemos como, né, a vertical que a gente chama um ramo de mercado, né? Então a educação era essa nossa principal vertical e há algum tempo, há cerca de 2 anos, nós elegemos a saúde como uma segunda vertical para que possamos, na realidade, investir e gerar produtos. E isso tem gerado, na realidade, produtos como o EW Clinic, que é um sistema que tem crescido muito rápido, né? Várias unidades, várias clínicas aqui no estado já utilizam ele, fora do estado também. A gente está falando de um ERP, né? O que é um ERP? Na realidade, o ERP, que é Enterprise Resource Planning, né? Que é você fazer todo o gerenciamento ele é mais focado na área meio, que coloca ali a parte financeira, patrimonial, ele faz toda a gestão da sua empresa. E, em geral, cada ramo, cada vertical, ele precisa ter um sistema para a área fim. Então, por exemplo, um sistema da área de saúde, o EW Clinic é um sistema focado para a área de saúde. O CIGA, por exemplo, é um sistema focado, o CIGA, que é o FRNUS e várias outras universidades, é um sistema focado para a área educacional. E, em geral, cada sistema da área fim, ele precisa de ERPs para cuidar da área meio e se comunicar, né? Que a gente sempre procura trabalhar em sistemas integrados de maneira, porque qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ela tem que tratar a sua área fim, até porque é a finalidade dela, ela existe, o motivo dela existir, mas ela também tem que tratar a área meio, porque é a área meio que dá celeridade para a área fim. Né? Então a gente precisa... E a ESIG, ela sempre, o nome ESIG é Especialistas em Sistemas Integrados de Gestão. Bacana. É exatamente para que a gente possa oferecer aos nossos clientes todo um conjunto de soluções que são integradas, que elas não replicam dados, que elas se comunicam entre si, para que ele, na realidade, consiga, né, fazer aí toda a sua gestão de maneira integrada e de maneira efetiva. Bacana. Eu tenho uma solução, uma pergunta para fazer para você, Sêmio, para Gleidson. Olha só, você fala na área de saúde, beleza. Já pensou em você desenvolver um software, por exemplo, farmácias? Você liga para uma farmácia para um medicamento. E uma rede de farmácia. Você liga para determinada rede de farmácia e aquele telefone às vezes chama 3, 4, 5, 8 vezes e você desliga. Porque você vai procurar outra farmácia. Você já pensou em desenvolver um software, ou talvez já tenha, onde na hora que você liga para aquela farmácia, 3, 4 vezes não conseguiu atender, ela passa direto para a próxima que está mais... Ou se aquele telefone está ocupado daquela determinada farmácia que você está ligando, essa ligação ser transferida automaticamente para uma outra farmácia mais próxima, do bairro mais próximo, para poder dar celeridade a esse atendimento de quem está... Porque geralmente quando você está ligando, você está precisando do medicamento o mais rápido possível. Já pensou nisso ou já existe? O que tem são as soluções de e-commerce tradicionais, né? Que você pode encomendar isso através da internet. Dessa forma de fazer, digamos, esse direcionamento, eu não conheço. Seria uma boa... O que você pode fazer... Que dá celeridade, né, na ligação. Você pode fazer ter a rede, ter ali um e-commerce para poder... O gestor dessa rede, ele pode identificar, inclusive, por exemplo,
A farmácia que chama mais e não atende, por que não está atendendo? Isso é uma forma de você gerir, inclusive, a administração da rede. Por exemplo, eu sou o diretor de uma rede e eu percebo que naquela determinada farmácia está ligando várias vezes, não estão atendendo. Por quê? Tem muito fluxo de presencial ou porque o funcionário está sendo relapso não atender? Por que a outra está sendo desviada? Então, isso é para ajudar a gerir uma grande rede. Você quer ser sócio dele nesse software. Montar uma startup, né? Eu tô cheio de empreendedorismo aqui da sua parte. Já parte para desenvolver para ele. Já vai almoçar depois para montar uma startup. Olha lá. Não, você não é porque a veia empreendedora fica piscando assim. Pulsando o tempo todo em José Ramalho. Ô Gleidson, e o nosso ouvinte, o cidadão do estado do Rio Grande do Norte, conhece algumas dessas soluções, principalmente quando a gente fala no o SIGA da UFRN, né? Temos o SIGA como uma referência muito boa, mas também tem algo que você me mostrou lá e eu fiquei uau, que é o sistema que vocês fornecem hoje para a Secretaria de Educação do Estado e outras secretarias. Né? SIGEDUC. SIGEDUC. O que é o SIGEDUC? O SIGEDUC ele é um sistema voltado para a educação básica. Ele foi gestado aí no início com a professora Betânia, quando ela foi professora Betânia, para a Secretaria da Educação. E ela chegou lá e viu um cenário completamente diferente, porque ela estava acostumada na universidade de ver a coisa mais moderna e a secretaria tinha praticamente tudo no papel, não sabia onde é que estavam os alunos, não sabia onde é que o professor dentro da sala. Então, a gente está, né, na era da informação. Se você não tem informação, você não toma decisão. Não adianta a gente querer tomar boas decisões se não tem informação. É a informação que subsidia a decisão. No fim das contas, essa discussão toda, inteligência artificial, o quanto a máquina vai substituir o ser humano, mas no final das contas é o ser humano, é a nossa inteligência, é a nossa criatividade que dá a direção. Porém, a máquina, ela ajuda, ela tem que ajudar a dar o direcionamento, a lhe dar ali o dado, a lhe dar a informação de maneira inteligente. Então, para tomar a decisão. Isso. O SIGEDUC ele foi construído, foi um produto que foi inteiramente construído pela ESIG. E aquele painel que eu te mostrei, que você citou, que é o painel, o portal de transparência da educação, inclusive qualquer um pode entrar, SIGEDUC, né? RN.gov.br, e tem lá um portal da transparência e você vê dados da rede estadual, você vê escolas, você vê, por exemplo, performance de estudante, DEB das escolas, o pessoal pode se matricular online. Então também hoje tem sido colocado como uma solução de referência para a educação pública no país. No país inteiro. Um sistema criado aqui no nosso estado pela ESIG e que é aplicado lá na Secretaria de Educação do nosso estado. Demandas do tipo, determinada escola, a quantidade de alunos de outra escola, como é que está a evasão, como é que estão as notas desses alunos, não é um aluno não, mas a média daquela determinada matéria. Então ajuda, isso tudo eu aprendi, viu, José, né? A visita que você já foi convidado para ir conhecer lá, mas a visita que eu fiz lá na ESIG, ele me mostrou. Então, questões como essas, ou inteligência para que desde o diretor da escola ou o coordenador daquela escola possa se reunir com o seu professor, discutir metodologias, notas, questões como essa, até a Secretaria de Estado, né? Enfim, decisões até se deve construir uma nova escola no bairro por conta de uma demanda que possa existir, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vem para o século XXI de uma maneira rápida, porque a gente estava no século na Idade da Pedra, há poucos anos atrás, e com esse sistema, sem dúvida, eu fiquei bem impressionado. Aí, desse contexto todo, vem a tua ida, que eu quero explorar também, Jussier, meu caro ouvinte. Você teve agora recentemente lá no Vale do Silício. A gente está falando de ESIG, essa referência na área da tecnologia, uma empresa, 120 funcionários, né, colaboradores, pulsava lá a energia boa da ESIG, da criatividade, no trabalho lá. Eu me senti numa empresa de tecnologia nos Estados Unidos. E aí você foi para os Estados Unidos em seguida. Eu queria escutar de você primeiro, o que foi essa viagem? Como é que tu vê, o que é que tu visse por lá? Olha, eu vi muita coisa. O Vale do Silício, para mim, que sou da área de tecnologia e que li biografias de Bill Gates, li biografias de Steve Jobs,
assistir filmes ali, é como você vivenciar um sonho de criança ali. Disneylândia do nerd, digamos assim. Porque lá, eu passei lá na frente da casa de Steve Jobs e tal. Mas é um ambiente, Sêmio, que eu estava te contando antes aqui, que é um ambiente interessante. Os Estados Unidos, naturalmente, já despontam no mundo como uma economia mais avançada, né? Ou seja, o PIB deles é 18 trilhões de dólares, o nosso aqui está perto de 2. Então a diferença ainda é muito grande economicamente. E se você olha mesmo dentro dos Estados Unidos, é como se fosse outro país. Outro país, o Vale do Silício. E o que é o Vale do Silício? Né? O Vale do Silício, na realidade, é um conjunto de cidades na região ali de Bay Area de São Francisco. São cidades Mountain View, Palo Alto, San José, tudo coladinha, naquele estilo que é as cidades americanas. E que se concentrou um conjunto de empresas de alta tecnologia. As 40 maiores empresas, entre as 100 maiores empresas do mundo estão lá. 40% das maiores empresas, das 100 maiores empresas do mundo estão lá. Só o estado da Califórnia, se você considerar somente ele é a sexta economia do mundo. Se ele se tornasse independente, a economia da Califórnia seria maior do que a do Brasil. Maior do que a do Brasil. O Brasil agora está na nona, né? Depende de algumas classificações, mas ele passa da França e está próximo do passar do Reino Unido. Olha lá. Tá ali pertinho ali para virar a quinta, né? Então, o que é que eu encontrei lá de diferente, digamos assim? Porque qual é o segredo, qual é a mistura que se tem lá, né? Na realidade são três coisas. Primeiro é a questão cultural, é que você tem, nos Estados Unidos como um todo, você tem a cultura do empreendedorismo muito forte. Isso aí é o americano como um todo. Do incentivo ao empreendedorismo. Do incentivo ao empreendedorismo. Mas lá há também a mistura cultural. 40% das pessoas que moram ali na região de São Francisco são estrangeiros. Então as mentes mais brilhantes do mundo todo vão para lá para poder desenvolver projetos na área de tecnologia. Tecnologia, leia-se não só software, não só informática, também biotecnologia, nanotecnologia, outras áreas, né, que podem ser aplicadas, energia renovável, uma série de coisas. Então essa é a variável 1, variável cultura. A 2 é a variável conhecimento. Lá você tem as melhores universidades do mundo. A Universidade de Stanford, ela fica sempre brigando ali. Em geral, ela está em segunda, Harvard é a primeira do mundo, Stanford fica ali. E Berkeley, que também está por ali, está entre a quinta. Mas assim, você tem um conjunto de universidades de excelência. Uma área de 100 quilômetros, um raio de 100, menos que isso, talvez, e são várias, mais de 10 universidades. De referência. De referência, de ponta, com pesquisas com as duas instituições só. Como era a história dos prêmios Nobel? Stanford e Berkeley, as duas, dá mais de 100 Nobels. Olha lá, 100 Nobels. E o Brasil nunca teve um Nobel. Não teve nenhum. Né, frisar. Na realidade, tem um dado, se você considerar, por exemplo, só Thomas Edison, que um grande inventor americano, ele tinha mais de 1000 patentes. E até pouco tempo, se você somasse praticamente a produção de todas as universidades brasileiras, não dava um cara. Olha lá. Então não dava os 1000. Então é uma coisa que a gente, assim, eu falo isso não no sentido de ter espírito vira-lata, de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu acredito muito aqui. Mas é pra gente ter que se motivar mesmo nos bons exemplos. Claro que você acredita que você tem 120 funcionários. Agora, é boa, a maior prova é essa. A minha indagação agora é isso. Você foi para lá, você experimentou, você viu, presenciou, testemunhou. Vamos trazer para nossa realidade, Tupiniquim. Então isso é uma prova mais do que nunca de que o empresário brasileiro ele é para lascar de persistente, porque como você viu, lá você tem uma mão de obra de vários países do mundo, tem incentivos ao empreendedorismo, tem verba. Aí empreender no Brasil, que você vai às vezes na contramão de tudo, contra todos, e ter uma quantidade de funcionários, ter 120 funcionários hoje no país que nós estamos, não é fácil. Como é que você enxerga hoje uma empresa de tecnologia como a sua, com essa quantidade enorme de funcionários? O que é que você vislumbra para 2018, 2019? Olha, uma das vantagens da minha área especificamente, que é a tecnologia,
é que você pode agir local e pensar global. Ótimo. Então, a ESIG é um exemplo disso. Nós estamos hoje em mais de 22 estados do Brasil. Então, quando... Já começou a vender para fora também, né? Não, a gente, na realidade, boa parte dos nossos contratos fora do... Desculpe, fora do Rio Grande do Norte, não fora do Brasil. Você mas fora do Brasil, eu tô falando já. Não, fora do Rio Grande do Norte. Fora do Brasil ainda é um projeto, porque... mas a gente já está... Até sobre porque, isso. Olha, outra coisa que me surpreendeu. Quantos anos tem a ESIG? São 7 anos. 7 anos. Bem nova, é né? Uma menininha, uma criancinha de 7 anos, né? E as dificuldades, né? Então, quando a gente foi montar a empresa, eu, junto com a Rafaela, que é a minha sócia, eu pedi para mandar um beijo para ela. E esposa. E esposa. Rafaela, olha aí, beijão, dia dos namorados, ele tá atrasado, mandando um beijo agora, né? Como é o nome dos filhos? É Davi e Guilherme. Davi e Guilherme. Um beijo pra vocês. Um beijo para todos vocês aí. Rafaela, você tem aqui um grande empreendedor que já está falando de você, viu? Isso aí. Lembrou de você. Então, aí a questão é o seguinte, nós podemos criar tecnologias aqui para vender. Vocês criaram há 7 anos a empresa, né? Porque, veja só, a gente foi criar uma empresa e disse, vou trabalhar para Natal, para o Rio Grande do Norte. Nós temos 0,9% do PIB. Você é formado pelo UFRN? Sim, eu tenho graduação, mestrado e doutorado na UFRN. A minha alma mater é a universidade. Federal aqui do Eu estou perguntando para poder valorizar a nossa prata da casa, entendeu? Então, olha, para você, nós no Rio Grande do Norte somos uma economia pequena. Então a saída que a gente achou é vamos trabalhar para fora, gerando os empregos aqui. Ou seja, boa parte dos empregos são gerados aqui, não todos, porque nós temos também funcionários fora. Claro. Mas os contratos, a grande maioria são fora do estado. E aí, lógico, a gente está com o pé no chão, né? A gente tem um planejamento, está fazendo algumas coisas para poder, a partir, né? Quando a gente traçou um planejamento estratégico para os últimos 5 anos, que vai até ano que vem, o objetivo era mais expansão nacional, mas o próximo aí a gente já está antenado na expansão internacional. E por isso que o Sam me conheceu lá, a gente tem um laboratório lá, uma área só criando produtos novos, são mais de 10 produtos novos sendo criados. A gente está explorando muito, eu mostrei para ele lá o portal onde mostra dados sintéticos da educação, mas isso é uma área, na realidade, que a gente chama de inteligência da informação. Sim. E que também tem uma coisa, viu, Sam, que está muito... A moda do Vale do Silício é a inteligência artificial. Isso. É isso que... Para o nosso ouvinte que tem escutado essa palavra, o que significa, inteligência artificial, o que significa isso? Vai significar ou já significa na nossa vida? Agora, não responda agora não, porque eu tenho que chamar, José, o nosso intervalo, segundo bloco de intervalo comercial. Então, Jaque, vai lá rapidinho e na volta a gente continua batendo papo aqui com o Gleidson, lá da ESIG, e com o José Ramalho, toda sexta conosco aqui. Vamos lá. Olha, e eu deixei uma pergunta para Gleidson aqui na hora de sair para o intervalo. Uma pegada que a gente escuta muito hoje é sobre inteligência artificial. O que danado é isso? Você me permite só para, na primeira parte que eu não acabei, que são as 3 variáveis. Falei isso da cultura, é verdade. Falou cultura, educação. Falei do conhecimento, que tem a ver com a educação, e a terceira é o capital. Ou seja, a quantidade de recursos, quantidade de dinheiro que tem lá, quantidade de investidores que tem para poder alavancar, até porque é aquela história, nos Estados Unidos é o seguinte, os juros é 0,5, 1 ali, às vezes fica 1,5, o camarada sabe que se tiver dinheiro não adianta ele fazer um investimento financeiro, a não ser que ele vá para a bolsa. Então, ou eles vão fazer a coisa rodar através de novos negócios, ou o dinheiro vai ficar parado. Então você tem uma cultura de investidor. E é um tipo de capital que é chamado venture capital, ou seja, capital de risco, e que as pessoas ficam realmente investindo em startups, sabem que aquilo ali pode dar errado, mas os caras investem ali. Em geral, também o negócio de startup não é fácil, então a cada 10, uma vai sair como mas aquele grande... explode o valor do investimento. Exatamente, vai explodir o valor do investimento de maneira que o que ele perdeu ali nas 9, ele está... tranquilo, né? Então essas 3 variáveis... Então, antes de responder a outra pergunta, deixa eu ainda nessas 3 variáveis. Quando você olha, então, aqui para o nosso estado do Rio Grande do Norte, como é que você faz essa comparação? Como é que a gente está na variável cérebros distintos, cultural, a parte de educação, e aí somando a capital de risco para alavancar as startups, né? As empresas nascentes na área de tecnologia? Já temos muitos talentos aqui, inclusive, também.
Eu acho que onde a gente está melhor exatamente é no conhecimento, no 2, e principalmente hoje em dia você pode ser bom em qualquer lugar. Ou seja, nesse mundo globalizado. Nesse mundo globalizado, você quer fazer um curso aqui de engenharia na universidade aqui e quer assistir cursos de Harvard, quer assistir cursos do MIT, você tem lá o MIT Open Courseware, você pode ver cursos online, você pode fazer uma série de coisas. Então, quem quer hoje pode ser o melhor em qualquer canto do mundo. Então, no aspecto conhecimento, os vários investimentos também que tem aqui, nós temos boas instituições. Isso aí é uma questão. No aspecto cultural, ainda é um problema do Brasil como um todo, né? No aspecto toda essa mistura, esse pensar global. A gente pensa muito em mercado ou local, ou pensar próprio Brasil. As coisas lá no Vale é pensar para o mundo. Quando eles fazem projetos, eles pensam no mercado global, o mercado sempre o mundo. E a gente ainda pensa mais assim, o mercado local, ou talvez o Brasil. É difícil aqui a gente fazer projetos para pensar no mundo. Até porque a variável lá que eu falei, o camarada vai fazer um projeto lá e está numa mesa discutindo um indiano, um chinês, um brasileiro, um americano e um francês. E aí, para discutir um produto. Então, aquele produto ali com certeza vai sair com mais cara de mundo, não é? Do que a gente ter, por exemplo, ou só um americano ou só um brasileiro. Então, devido a essa grande diversidade de pensamento, de cultura, né? Todo mundo junto pensa melhor. Exatamente. Então, E aí, fazendo essa costura, quando a gente fala em inteligência artificial, é uma coisa para americano ver ou já vai fazer parte da realidade da gente aqui dentro desses próximos anos? Né? Já faz? As técnicas de inteligência artificial, elas são relativamente antigas. Existe um negócio chamado redes neurais artificiais, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas desde a década de 70, 80, ali já tem isso. Só que o que é que aconteceu? E tem uma outra área que é a aprendizagem de máquina, que o pessoal chama de machine learning também, que é você fazer a máquina aprender para que ela fique dando ali. Então, por exemplo, que é um exemplo, eu saber se uma transação é fraude. Então, eu treino a máquina, eu passo para ela 50 mil, 60 mil transações e digo o que é fraude e o que não é. Eu explico para ela. Então, quando a coisa, você vai realizar a transação, ela diz, é fraude ou não é? Porque ela aprendeu. E reconhecimento de imagens, reconhecimento de faces. Você coloca ali sua foto no Facebook, ele já sabe quem é. Aquilo é inteligência artificial. Quando eu bato uma foto com Jussier Ramalho e vou postar, ela me pergunta já, esse aqui é Jussier? Sim ou não? Né? Aí eu vou lá e no Facebook, isso, né? Assim? Exatamente. Mas por que isso já é inteligência artificial? Isso é inteligência artificial. Só que até pouco tempo era complicado fazer isso, porque o Facebook, quantas fotos ele tem que reconhecer em um determinado minuto? São milhões de fotos, provavelmente. Então, esse processamento era praticamente inviável. Até que o pessoal começou a usar aquelas placas que só o pessoal de videogame usava, aquelas placas GeForce e tal, aquelas placas que se chama GPU. Gráficas, né? Que se chama GPU. Aí começaram a usar isso para inteligência artificial e deu um up enorme, porque aí a coisa ficou bem mais rápida, viabilizou, e o poder computacional também de hoje em dia viabilizou colocar tudo isso para funcionar. Então, você tem inúmeros exemplos, empresas, a NVIDIA, que é uma empresa, inclusive eu visitei ela, que ela vive de fazer essas placas gráficas, ela, tipo assim, triplicou o valor de mercado dela, porque o foco dela está sendo inteligência artificial. E as companhias estão investindo muito nisso, ou seja, você fazer o trabalho, Sêmio, que é repetitivo, ele vai você vai facilitar a vida das pessoas, na verdade, né? Olha, eu li um artigo esses dias que falava assim, vai haver o emprego médio, vamos ter sempre espaço para as pessoas especializadas, com nível cultural maior, e no Brasil, até pela questão cultural nossa, vai ter a mão de obra barata, vai ter o emprego mais barato, vai permanecer. Mas esse emprego médio, ele vai desaparecer. Ou seja... Vai ficar os dois pontos, né? Os extremos. Pois é. Hoje a inteligência artificial já consegue dar pareceres médicos com uma proporção muito maior do que a mente humana. Na minha área da advocacia, nos Estados Unidos, o computador ele consegue fazer um parecer jurídico com muito mais precisão do que um advogado mediano, né? Um advogado médio. Aí a busca
se especializar, criatividade. Isso a máquina não vai, ou pelo menos nas próximas décadas, não vai conseguir substituir o ser humano. Daqui a pouco a gente vai ver o EW Clinic, um dos vários produtos da ESIG. Eu entrando, por exemplo, numa clínica, ele já sabe que sou eu e já disse: olá, Sêmio, seja bem-vindo, você é o número tal da ficha para doutor tal. Esse tipo de identificação é o que a gente chama de identificação algorítmica. Isso aí, digamos, ele já consegue fazer. Olha lá, não precisaria. Já consegue fazer. O que realmente a inteligência artificial, ela é mais assim, naquela situação que você tem que fazer aquela análise e que não é só fazer um teste. Eu vou, se isso aqui, se esse outro. Você precisa, como um caso de um reconhecimento de imagem, essas coisas. Então, é uma área, sempre que eu voltei assim, meio decidido a dar um foco, porque assim, lá também o americano vive muito, é um país do marketing, então o valuation das empresas é muito... O valor, quanto vale uma empresa? Quanto vale uma empresa é muito assim do que ela está na sua visão de futuro. Então, ela tem que estar apontando para onde o mercado, a tendência está indo, porque senão o valuation, ela pode até faturar bem, que são coisas diferentes, né? Você pode ter um bom faturamento, mas você pode ter um baixo valuation, você pode ter um valor de mercado para mais baixo. Como por exemplo, o caso da Apple. A Apple, ela é a maior empresa do mundo, ela tem um valor de mercado de empresa quase 800 bilhões de dólares, né? Mas também ela fatura bem. Eu sei que tu tem esses números aí. Fala a Microsoft para mim. A Microsoft são 507 bilhões. Que não é de se jogar fora, tá bom? Mas é dizer assim, 10 anos, a Microsoft era a mais valiosa do mundo. E lá atrás ela não acertou o alvo de dizer o futuro será. Tentou aí sistemas operacionais que não funcionaram, errou muito aí na parte de hardware. E hoje a Microsoft é quase 2/3 o valor dela da Apple. Mas ela estava mais abaixo, viu? A Microsoft, na realidade, ela está se reinventando. Então, de uns 2 anos para cá, ela está conseguindo se recuperar. Tá? Eu sou fã. Porque ela mudou muito a sua cultura, a sua forma de pensar. Recentemente, no mundo da tecnologia, a Microsoft adquiriu um portal de código aberto chamado GitHub. Ela comprou o LinkedIn, ela comprou o Skype. Então, ela tem feito aquisições para poder realmente mudar o seu perfil e o valuation dela tem crescido exponencialmente. E quando a gente fala em celular, a Microsoft ela perdeu o mercado de celular, mas aí a gente tem que pensar o seguinte: a tal das nuvens, na verdade, são big computadores, computadores imensos que rodam sistemas operacionais, muitos deles pertencentes à Microsoft. Então, no final, a Microsoft é hoje ainda um grande player do mercado. Olha, eu não sou nerd, porque nerd pra mim é um elogio. A gente já foi xingamento, viu? Era bullying, chamar o OT, mas hoje em dia nerd é um elogio. Eu não sou nerd. Evaluation. Evaluation, bate. Eu não sou nerd, não tenho a capacidade do doutor Gleidson Lima, que está aqui conosco, né? Filho da nossa UFRN, empreendedor que hoje tem uma referência na área de tecnologia do nosso estado, que é a ESIG. Dizer assim, Gleidson, é um papo, você aqui batendo papo, a gente ia até 5 horas da tarde, porque o tema é empolgante, de cara dizer, obrigado por hoje e já está convidado para a gente em breve voltar a bater papo aqui, porque a tua área é maravilhosa e tua empresa, tenho certeza que você vai ter muita novidade para contar. Esse segundo semestre, você já me adiantou fora dos microfones aí, que tem uns planos bem bacanas aí para esse segundo semestre. Então eu tenho certeza que você vai ter novidade agora nesses próximos meses para a gente vir conversar. Gleidson, obrigado por você ter vindo hoje. Eu que agradeço e muito obrigado. Maravilha.